E chegamos à última parte e ao último tema do consultório de hoje. Vamos terminar com a fisioterapia pélvica no desporto, uma área cada vez mais importante que não pode estar esquecida na prevenção de lesões, na reabilitação e também na melhoria do rendimento dos atletas, das atletas. Está connosco uma especialista nesta área, a doutora Susana Mesquita, fisioterapeuta. Obrigada por juntar-se a nós. Muito obrigada, Sra. Doutora. Obrigada, Alexandra. É sempre um privilégio recebê-la aqui no nosso consultório. Vamos, de facto, falar da importância da fisioterapia pélvica na prática desportiva e porque é que há desportos de alto impacto que podem aumentar o risco de disfunção do soalho pélvico, Sra. Doutora? Muito simples. Tudo na vida, se for levado a um extremo, aumenta os riscos de praticamente tudo. Ou seja, se eu no meu dia-a-dia já tenho tendência, eventualmente porque temos uma gravidade que nos puxa para baixo e que sobrecarrega o pavimento pélvico, se eu vou para um alto impacto, eu vou forçar o pavimento pélvico muito além daquilo que eu forço quando estou no meu dia-a-dia. Portanto, tem que haver um reforço maior para poder suportar o exagerado esforço que ele é... faltam umas palavras hoje, que ele é sujeito. É que ele está sujeito. Que ele está sujeito. Portanto, exatamente. Mais uma vez, quando vamos fazer alto impacto, nós temos que treinar o nosso corpo, as pernas, os braços, o abdômen, dependente do tipo de atividade que vamos fazer. O pavimento pélvico faz parte dos músculos do corpo. E fica sempre esquecido, por isso é que esta conversa é tão importante. Completamente. Nós esquecemos-nos? Sim, porque ele faz o trabalho dele de forma autónoma. Nós não somos obrigados a pensar no pavimento pélvico para ele trabalhar. Ele funciona por si só. A gente só se lembra quando ele deixa de fazer o trabalho dele. Ou seja, quando dá sinais, quando dá sintomas, aí é que nos lembramos que está ali qualquer coisa que já não está a funcionar tão bem. Mas até ele dar sintomas, foi sobrecarregado, foi forçado e nós nunca nos preocupamos com ele. Ok, das formas mais simples de conseguirmos resolver este problema é termos consciência dele, através de uma consulta, de uma avaliação com um fisioterapeuta e de percebermos como é que nós podemos recrutá-lo durante a atividade física. Isso faz com que ele não esteja simplesmente lá a fazer o trabalho dele sozinho e nós podemos pô-lo a trabalhar a nosso favor. E, portanto, prevenindo, já falamos de prevenção, prevenindo problemas, porque quando aparecem os sintomas, já ultrapassamos e muito a sua capacidade de trabalho. Ainda bem que há abordagens também para quando aparecem os sintomas, mas assim, existem algumas modalidades que representam maior risco que isto possa acontecer? Quanto mais impacto tiver, pior é. No entanto, há uma coisa que eu acho que é muito importante. Ainda agora tive uma colega minha de mestrado que fez um estudo sobre precisamente este tema e tivemos a conversar um bocadinho e ela diz que realmente um dos maiores problemas é a falta de informação. Porque as pessoas quando pensam em problemas de pavimento pélvico, em disfunção, falam logo de incontinência urinária, sempre, de eventualmente dor sexual e ficamos por aqui. Sim. E a disfunção anorretal? E quando eu perco gás, dou um pum sem querer? As pessoas têm vergonha de falar sobre isso. Deus me livre, ninguém fala. Então, qual é o problema? A falta de informação. A Carolina, no seu estudo, fazia a pergunta se tem ou não tem disfunções de pavimento pélvico, as pessoas respondiam sim ou não. As pessoas que responderam sim, confirmava-se depois no questionário que tinham. As pessoas que responderam não, uma grande maioria, mas mesmo penso que à roda dos 80%, tinha disfunção. Depois de responder ao questionário, porque não fazia a mínima ideia de que era uma disfunção, o que ela sentia. Pois. Ela e ele, atenção que isto era... Sim, para os dois. Para os dois. Então, aquilo que acho que é muito importante passarmos em termos de educação é que as disfunções do pavimento pélvico são qualquer situação que aconteça que nós não queiramos que aconteça naquele momento. Porque se eu tenho necessidade de soltar um gás, eu posso e devo fazê-lo se estiver na casa de banho ou não tiver ninguém por perto. Mas se isso acontece quando eu não quero que aconteça, isso é um problema. Assim como incontinência. Incontinência não é perder xixi e eu precisar de usar um penso higiênico ou uma fralda. É eu perder xixi quando não quero perder. Mas há pessoas que consideram isso ainda normal. Exatamente. Como, por exemplo, não, é só quando eu rio, ou é só quando eu estou muito aflita e espirro. Isso já é incontinência. Há pessoas que usam um penso fininho todos os dias, todos os dias, para evitar fugas. Exatamente. Porque se acontecer não ficam mal, ok? E depois aí leva-nos a outras questões. Portanto, aquilo que é importante percebermos é que o ser humano, pelo facto de estar ereto, pelo facto de estar com a sobrecarga da gravidade sobre o pavimento pélvico, por si só já é um
peso, um cargo, um trabalho grande para o pavimento pélvico. Claro. Porque, atenção, que ele não foi feito para estar nesta posição. Quando nós éramos quadrúpedes, ele estava alinhado com a gravidade e, portanto, não era o grupo mais forte. Quem era o grupo mais forte? Os abdominais. E, de repente, nós tornamos-nos eretos. A parte da frente, que são os abdominais, deixa de ter um papel tão importante. Daí tanta gente ter barriguinha e ser tão complicado trabalhar essa barriguinha. E o pavimento pélvico começa a ser pressionado. Eu pedi a Alexandra para ter cuidado se eu entrasse em muitos detalhes técnicos, mas acho que isto é importante. Se nós considerarmos o nosso abdômen, o nosso corpo, a parte inferior, uma pipinha, ela tem na parte de cima o diafragma, na parte lateral e posterior musculatura, na parte anterior abdominais e na parte inferior pavimento pélvico. E é esta dinâmica que faz com que o pavimento pélvico seja tão trabalhado. Por exemplo, eu vou ao ginásio, começo a fazer exercício de alto impacto. Certo. Muitas vezes há aqui um valor acrescido que é a competição. O alto impacto normalmente vem acompanhado de competição. É o mais forte, é o mais rápido, é o mais eficaz, é o que ganha mais pontos e isso leva à fasquia, em que eu deixo de controlar o meu corpo, eu quero é o objetivo, não é? A cenourinha lá na frente, os quilómetros corridos, não é, Alexandre? Pronto. E isso faz com que o pavimento pélvico, se já era ignorado, então aqui deixa de ser totalmente pensado. Então o que é que acontece? Eu trabalho os abdominais, aperto o abdômen, aperto os músculos das costas, trabalho o diafragma porque preciso de respirar e o pavimento pélvico, nada. Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, levando a possibilidade de aparecer prolapsos, descidas de órgãos, levando ao aparecimento de incontinências, fecais, gases ou urinária. Portanto, isto muitas vezes leva a que, não é uma vez, não são duas, são repetidas. Claro. Agora, há outra questão que é muito importante, que é esta dinâmica. Os abdominais deveriam estar a contrair de forma concêntrica, porque os abdominais dividem-se em superiores e inferiores. A parte inferior está ligada ao pavimento pélvico. Se nós trabalharmos os músculos de baixo para cima, se nós tivermos aquela coisa de puxar-nos mais para cima, ficarmos mais direitos, até eventualmente abrir um bocadinho as costelas para ficarmos com uma postura mais correta, atenção que eu já vou falar da postura, isso faz com que os abdominais inferiores entrem a trabalhar para dentro, o pavimento pélvico entra a trabalhar para dentro e para cima e tudo isto vai proteger a atividade física, o atleta. Isto é aquilo que em inglês se fala de core. Se nós trabalharmos o core, que é abdominal inferior, pavimento pélvico e lombares inferiores, evitamos dor nas costas, evitamos barrigas para fora, evitamos problemas de pavimento pélvico. Os profissionais do exercício físico estão mais atentos a esse trabalho do core, aqui desta zona? Eu penso que os de alta competição, que têm uma equipa por trás que lhes prepara para isso, sim, isso está bem estudado. A nível do dia-a-dia das pessoas que... Claro, o atleta amador não. Não. Então aqui há um alerta e se calhar um pedido para os ginásios promoverem workshops de literacia na área pélvica, na área abdominal pélvica, por fisioterapeutas. Puxando a brasa à minha sardinha, sim, porque é fundamental haver uma prevenção, começando pelo ensino, começando por aprender o que é que podem ou não podem, o que é que devem ou não devem fazer. E eu pedi para voltarmos à postura, porque é muito importante. Há agora uma tendência de dizer que correção postural não é bom. A melhor postura é a próxima. Eu concordo. Mas quando a pessoa tem todas as posturas más, nós temos que ir corrigir primeiro a postura para depois haver uma diversidade de posturas corretas adotadas durante o dia. Não sei se este tema lhe é familiar. Faz todo o sentido, pronto, sim. Porque nós devemos variar, mas devemos variar dentro das posturas corretas. Se eu estiver toda torta e se estiver mal o dia todo, não adianta eu alternar pela direita, pela esquerda, que eu vou estar sempre a fazer mal. Sim, tem que estar agora, confortável. Este trabalho abdominal inferior e pavimento pélvico tem que ser consciente numa primeira fase. Portanto, o atleta tem que estar disposto, às vezes, a voltar atrás. E, na minha experiência, os atletas de alta competição ou os desportistas que gostam de fazer alto impacto não gostam muito de voltar atrás. Eu já tive algumas pacientes minhas que aceitaram o desafio e até hoje estão encantadas e resolveram os seus problemas, não só a posição, a postura, a barriga, o pavimento pélvico, os sintomas, todos, dor nas costas, ficaram resolvidas, com uma reeducação correta, mas tiveram que voltar atrás. Porquê? O que é que significa voltar atrás? Reduzir carga, reduzir tempo, reduzir distância. Às vezes é preciso dar 2 passos atrás para depois poder sentir os benefícios. Não, para poder avançar. Porque assim, Alexandre, eu digo-lhe assim,
Alexandra, se eu pedir à Alexandra, quando for correr, para se lembrar de ter a barriga ligeiramente contraída, o pavimento pélvico ligeiramente para dentro, quando for correr, quantos, eu não sei se pergunto minutos, se pergunto quilómetros, quantos minutos acha que consegue aguentar? Pouquíssimos, é o início enquanto tenho isso na memória e depois esqueço completamente. 2 minutos? Sim, 1 minuto? Sim, claro. Desafio-a a colocar o seu relógio com um avisador a cada 5 minutos. Claro. Quantos minutos corre? Aí será Quantos minutos diferente. corre? 1 hora, por exemplo. 1 hora. A cada 5 minutos, dar uma vibração ou chamar a atenção. Pelo menos a cada 5 minutos vai-se relembrar e vai voltar a colocar a sua contração. Claro. Isto, multiplicado por vários dias, vai chegar a uma altura em que vai conseguir melhorar a sua qualidade da corrida, porque vai estar a trabalhar de forma autónoma uma musculatura que está um bocadinho esquecida. Ou seja, melhorar a minha saúde e até a minha performance, não é? O meu desempenho na corrida. Sem dúvida. Pois. Mas volto a dizer, às vezes nós vamos perder um bocadinho. Sei. Porquê? Porque a Alexandra, enquanto estiver concentrada a contrair, se calhar vai perder o pace, vai perder a velocidade, vai diminuir um bocadinho a velocidade e vai ter que gastar um bocadinho mais de tempo, isto se estiver a trabalhar para uma maratona, para um tempo final. Isso acontece muitas vezes. Há atletas de alta competição, quando começaram a falar do core, perderam competições, perderam campeonatos, nomeadamente no ténis, precisamente porque tiveram que reaprender a fazer o serviço, a fazer o ataque, a fazer a defesa. Porquê? Porque aprenderam primeiro a estabilizar. É que o core é a base da nossa postura, é a base do nosso corpo, é a base da nossa... no fundo, é a ligação que nós temos com a terra, são os pés, que vêm pelas pernas e que comunica pelo pavimento pélvico ao nosso corpo. Ok? Portanto, tirando as pernas, que são a ligação direta ao chão, quem é sobrecarregado a partir dali é o pavimento pélvico. Se ele não estiver bem, o resto não vai ter qualidade. E se nós trabalharmos isto é muito simples para um atleta experimentar num ginásio, que é, se eu estiver a fazer como faço normalmente, eu tenho uma performance que é esta. Mas se eu fizer uma ativação do meu centro e repetir o movimento, eu no princípio, as primeiras 2, 3, eu até posso falhar, porque estou concentrada também no pavimento pélvico, mas a seguir eu vou ter uma força, uma potência que não tinha antes. E há um desafiozinho que é, quando a pessoa está relaxada, como é que está a barriga? Para dentro ou para fora? Para fora. Pois, e por que será? Pelo menos a minha. Por que será? Porque o pavimento pélvico e os abdominais inferiores não estão a trabalhar da forma correta. E o desafio para mim é colocarem as mãos no abdômen e sintam com os dedos o que é que está a acontecer à barriga quando estão a fazer a atividade física. E eu garanto-vos que à medida que o peso aumenta, a distância aumenta, a barriga começa a vir para fora. E o cérebro tem a capacidade de se adaptar com muita facilidade. E se eu tenho uma barriga para fora e está bem assim, eu vou então perceber que aquela é a minha posição porreira. Então o que é que eu faço quando estou relaxada? Assumo a posição porreira. E aquela raiva daqueles atletas que fazem maratona a sério, as nossas Rosas Motas, um beijinho para a Rosa Mota. Um beijinho muito grande. Que faz aquela atividade e tem uma barriga que é completamente tábua e quando relaxa garanto que não está para fora. Porquê? Porque não é possível. Quando a pessoa faz atividade física com o core ativado e com o pavimento pélvico e abdominais inferiores no sítio certo, o resto vem atrás. E quando a gente se der conta, tem uma barriga impecável. E eu tenho algumas pacientes que me dizem isto. Vão para o ginásio depois de fazerem o pós-parto comigo e dizem, eu nunca tive uma barriga como agora. Porque perceberam como é que têm que aplicar na atividade física. Por isso é que temos que ter consciência que para eu controlar estes músculos, eu tenho que recuar um bocadinho no grau de exigência da carga, do tempo. Eu lembro-me nomeadamente dos saltos para os blocos. Sim. Eu não vou conseguir fazer o meu salto mais alto a contrair o pavimento pélvico se não tenho esse hábito. Tenho que baixar o bloco. Sim, não é perder, é recuar ali algum tempo para depois ganhar mais tarde. Sim. Isso é importante. Sim. O Pilates clínico, por exemplo, é um bom exemplo. O Pilates é um excelente exemplo, quando bem feito, para aprender a dominar. Bem orientado, não é? É bem orientado, porque infelizmente eu vejo na minha prática, eu faço toque. E quando eu faço toque, peço contraia. E quando eu sinto que a pessoa não está a contrair, ou está a contrair para fora em vez de contrair para dentro, eu tenho consciência. E algumas das minhas pacientes, eu falo mais no feminino, porque é o meu maior público, eu vejo que elas fazem a ativação de centro errada. E agora eu pergunto, num ginásio como é que se vê?
num ginásio em que eu estou vestida, como é que o PT que está comigo ou o fisioterapeuta que está a acompanhar tem a certeza que está bem feito. Portanto, eu digo, o Pilates é excelente, mas temos que garantir que está bem feito. Sim. Eu tenho que ser capaz de contrair para dentro o pavimento pélvico, eu tenho que ser capaz de contrair para dentro os abdominais inferiores. Estes dois são fundamentais para garantir que toda a aula de Pilates, exercício com máquinas, sem máquinas, está a ser bem feita e isso sim é excelente. Mas às vezes as pessoas perguntam-me, e para mim que tenho dor sexual e tenho pavimento pélvico muito forte, Pilates é bom? Não. Não é bom? Não. Não, porque eu já tenho um pavimento pélvico muito forte e já tenho uma musculatura para relaxar e o Pilates vai ajudar a contrair ainda mais. Portanto, eu iria para irmos mais para um yoga, em que fazemos equilíbrio e alongamento e mais relaxamento final. No entanto, depois de fazer uma boa reeducação, já pode fazer o que quiser. A questão é, sem fazer uma avaliação, temos que ter alguns cuidados. Muito bem. Okay? Então, primeiro marcamos uma consulta com a doutora Susana, para fazer uma avaliação e para perceber como é que vamos contrair ou descontrair. E depois é que adaptamos essas ferramentas e estratégias à modalidade que queremos. Sim. Pilates, corrida, crossfit, seja o que for. Isso seria o ideal, mas nem toda a gente pode marcar uma consulta, portanto, se nós pudermos fazer workshops na comunidade, se pudermos fazer workshops nos ginásios, acho que pode valer a pena, porque às vezes basta a pessoa aprender e as pessoas não acham muita piada, mas se eu colocar a minha mão, mesmo cá fora, e contrair para dentro, eu tenho que sentir o pavimento pélvico a sair, a fugir das minhas mãos, seja homem, seja mulher. Se eu colocar no pavimento pélvico os meus dedos e pedir uma contração para dentro, eu vou sentir o pavimento pélvico a subir, mesmo sem introduzir dedos, ok? Portanto, isso pode ser uma coisa que qualquer pessoa pode fazer para saber se consegue ou não corretamente o pavimento pélvico. A mesma coisa na barriga. E aquele truque que eu ensinei das mãos, de pôr, assim, pôr as mãos na barriga para saber. Às vezes basta falar. Nós estamos a falar e a barriga começa a vir para fora. Ups! Então, se calhar, tem que fazer alguma coisa. E aí sim, falar com um fisioterapeuta especializado que possa fazer uma reeducação para que no dia-a-dia se possam fazer abdominais sem ir ao colchão. Eu costumo dizer isso. E eu achava que esta conversa ia ser só sobre incontinência urinária. Não. E não tem nada a ver, há tanto mais para isso. Há tanto mais para trabalhar. E falta aqui a questão dos senhores, homens atletas, que também podem beneficiar da fisioterapia pélvica. Sim. Tudo o que nós falamos é para os dois géneros. Tudo. Não tiro uma vírgula, porque se eu tiver o meu pavimento pélvico... Mas às vezes eu falo com os senhores e dizem assim, mas eu também tenho pavimento pélvico. Sim. Nós temos pavimento pélvico e o core é exatamente igual homem e mulher. Pavimento pélvico, abdominal inferior e lombares profundos. É como se eu pusesse uma cuequinha, ok? Em que tudo isto fica trabalhado. Os homens também. Se eu trabalhar toda esta área, eu vou proteger as minhas costas. Tenho imensos atletas que têm dores nas costas e vão regularmente ao osteopata, ao fisioterapeuta resolver. Se trabalharem de outra forma a atividade física, se calhar recorrem menos vezes, desculpem-me colegas, a ajuda de um profissional para tirar as dores nas costas, porque a maior parte das vezes é uma prática desportiva mal acompanhada ou mal estruturada que leva ao aparecimento do desconforto, como por exemplo levantar pesos. A gente pensa em alto impacto, pensa em pernas. Levantar peso é alto impacto. Eu pego naquelas barras com não sei quantas dezenas de quilos e vou levantar. O que é que acontece à barriga? Vai para fora ou vai para dentro? Experimentem, senhores. Ponham a mão, ou alguém que vos ponha a mão, que vos espete os dedinhos na barriga quando estão no momento de levantar. E depois é preciso pôr cintas. Era isso que eu ia dizer. Claro, para ajudar a estabilizar, porque os abdominais não estão a fazer o trabalho deles. Okay? Mas porque nós não sabemos fazer esse trabalho, não é? Porque se soubermos fazer esse trabalho... Não sabemos ou levamos o nosso corpo a um limite que ele não é capaz de segurar. Pois é. E quando eu falo, por exemplo, nas corridas, quando sentir a barriga relaxada, deve parar, voltar a colocar e recomeçar. As pessoas não param, olham o reloginho e continuam a correr. Isto acontece em tudo. Se estamos numa competição... Muitas vezes dizem-me assim, mas eu quando estou a jogar não consigo lembrar-me disso. Então não jogo. E as pessoas dizem, mas eu não consigo. Vai estar alguém na bancada assim com um grande cartaz a dizer, sabem de quem é que eu me vou lembrar agora quando for correr às 6 da manhã? Doutora Susana, barriga para dentro, barriga para dentro, e vou-lhe mandar uma mensagem com a fotografia, orgulhosa. E eu fico muito contente, porque às vezes eu também vejo nas redes sociais pessoas a fazerem atividade física e eu pergunto assim, como é que está o feixe eclé?
Porque o feixe eclair é puxar a barriga para dentro, contrair o pavimento pélvico, está tudo incluído. Como é que está o feixe eclair? E as minhas pacientes respondem-me, não estava, ou agora, já estava. E então acaba por ser muito interessante. Eu gostava também de lembrar que no meu perfil do Instagram, um sorriso nos lábios, eu falo muito de muita coisa e muitas vezes eu dou estas informações, porque eu gosto de partilhar informação com quem me segue para aprenderem mais. E workshops vão acontecer, claro, se tudo correr bem, daqui a muito pouco tempo e vai ser na comunidade. Maravilhoso, porque disso é verdade, nem todas as pessoas têm acesso assim a uma consulta, não é? Não. E nós aqui conseguimos partilhar um bocadinho desta informação que depois consegue alargar também à sociedade e é maravilhoso. Muito obrigada. De nada, obrigada por estar aqui. É um privilégio recebê-la, Sra. Doutora. Obrigada. Terminamos tão bem o consultório de hoje. Obrigada mesmo por esta boa disposição. Acima de tudo, não sei se já foi de férias. Já foi de férias? Já fui, já voltei. Ai, que bom, já está a pensar nas próximas, não é para não ter esta síndrome pós-férias. Um grande beijinho, aproveito. Obrigada. E agora vamos ver o... Vamos, o eclipse. Nada está quase a começar. Vamos preparar os nossos óculos especiais certificados precisamente para ver o eclipse. Não se esqueça das regras e das dicas que nós aqui deixamos no início do consultório e depois, claro, partilhamos qual foi a reação. Um beijinho muito grande, continuação de uma boa semana. Nós regressamos na sexta-feira. Até lá, fique bem, fica o Porto Canal.